Sabe quando você tá tentando dormir e a sua mente não para? Você começa a virar de um lado para o outro, mas sempre vem muitos pensamentos na sua cabeça. Ou então você está no ambiente de trabalho com muitas coisas para fazer e mesmo assim você continua pensando em outras coisas que não é relacionado àquilo. Ou então você vivencia algo que desperta um gatilho em você e a sua respiração muda, o seu coração acelera, a sua mente começa a disparar diversos sentimentos e sensações. Se você já se sentiu assim, respira. Você não está sozinho. Bem-vindos ao quadro Desperte Seu Máximo e hoje iremos falar sobre ansiedade. A ansiedade não começa do nada. É uma resposta do seu corpo tentando te proteger. Por isso que a sua respiração muda, seu coração acelera, a sua mente começa a ficar assim, porque o seu corpo entende que você está entrando em um modo defesa, né? Que você está se colocando em uma situação de perigo, mesmo sem ter risco algum. Por isso que o seu corpo começa a dar essas respostas. E assim, essas sensações começam a aparecer quando você tem um excesso de pensamentos, quando você vai tomar alguma decisão que seja mais difícil, quando você está vivenciando algo que seja semelhante ou que chegue perto de uma sensação que você teve que te marcou muito, talvez um trauma que você passou, talvez uma situação que gerou uma sinapse muito grande dentro de você. E qualquer coisa semelhante a isso, o seu corpo pode colocar você em um estado de alerta. Atualmente, isso está mais comum do que a gente imagina. Esses sentimentos começam sendo pequenos, começam com coisas simples, pequenas decisões, e se você não controla isso, ele vai se aumentando, e vai se gerando umas causas maiores no seu corpo, né? Tem pessoas que acabam tendo hematomas pelo corpo, coceiras, sintomas que parecem de alergias. Tem outros que acabam desenvolvendo outras doenças a partir da ansiedade. Tem outros que não conseguem mais fazer coisas simples do dia a dia. Então, é algo simples, né, que em pouca instância é algo bom. É importante você pensar no seu futuro, é importante você estar em situações desconfortáveis, mas o excesso disso que faz mal, né? A gente sempre escutava, pelo menos na minha família, eu sempre escutava muito, tudo que é demais faz mal, e isso tem total sentido. Então, essas situações podem gerar outras coisas. Hoje em dia a gente vivencia muito com essa crise de ansiedade, né? A gente vivencia um mundo onde muitas pessoas estão tendo a crise de ansiedade. E se você já passou por isso, se você já viu alguém passando, um conselho que eu te dou, antes de você julgar, primeiro tente entender. Vamos conhecer o que é a ansiedade, vamos conhecer quais são esses sintomas, o que ele gera e como a gente pode fazer para ajudar o outro. Porque às vezes você nunca passou por isso, às vezes você já passou, ou às vezes você já viu alguém passando, né? Antigamente isso não era tão ligado, né? As pessoas não, acho que se tinham-se menos, ou quando tinha, não se tinha tanto conhecimento à tona, né? Não tinha tanta informação. Hoje em dia que a gente tem mais acesso a isso. Então, se você já passou por isso, ou se alguém passar do seu lado agora, você vai saber o que é. E tem algumas técnicas, algumas situações que a gente utiliza. Eu utilizo muito no meu dia a dia, quando eu encontro com pessoas que estão nessa situação, na empresa, em amigas, se às vezes eu não estou perto, eu faço chamada, já aconteceu, mas se você estiver junto ali naquele momento, eu vou te falar algumas coisas que dá para você fazer, que irá te ajudar se for com você, ou se você vê alguém passando, você saberá como lidar com a situação. A primeira instância é você não julgar, e sim ajudar. Nós temos 5 técnicas que faz total diferença. A primeira é a respiração. A segunda é voltar com a pessoa para o presente, porque se ela está com aquele excesso de pensamento, ela está pensando lá no futuro. Então, ela não está vivendo o presente. A terceira coisa seria estímulos físicos. Dá para a gente fazer também para tratar isso. Quarta coisa seria movimento.
E a quinta seria pensamentos. A gente conseguir trazer novos pensamentos consciente para essa situação, para aquela pessoa, para que ela saia daquele mundo que ela entrou, aqueles pensamentos que ela se fechou, e a gente consiga trazer ela para o real, trazer ela para o presente, para que ela entenda que ela está segura. Então vamos lá. A primeira técnica é a respiração. Então você vai inspirar, respirar bem fundo e começar a soltar devagar, de 7 a 5 segundos, repetindo isso algumas vezes até que sua respiração comece a se normalizar. O segundo ponto é trazer de volta para o presente. Então, é você olhar para o lado, se estiver acontecendo com você ou com alguém que esteja ao seu lado, é você trazer a pessoa de volta. Então, falar: olha, calma, você está num ambiente seguro, você está protegido aqui, aqui ninguém vai te fazer mal, é a sua mente que está tentando fazer isso com você, você não está em perigo. Olha ao seu redor, vê quem está ali, vê o que está acontecendo ali no seu lado e começar a pensar em uma sensação de segurança. Terceiro ponto é o que a gente fala de estímulos físicos. Primeira técnica é segurar algo na mão, algo gelado, então um gelo, geralmente a gente faz muito isso. Ou então você lavar o rosto na água gelada, molhar um pouquinho a nuca, porque vai trazer ao seu corpo uma sensação diferente, né? Ele vai ativar os outros sentidos, outros sensores. Então, quando você coloca o gelo na mão, o seu corpo vai estar ligado àquele movimento que está acontecendo ali, aquela sensação, e vai tirar o foco que está na sua mente, que é aquele excesso de pensamento. Então, ele vai desviar o pensamento para essa sensação aqui de segurar o gelo, de ser uma sensação de ardência, de gelado, então já vai trazer algo diferente para você. Depois fazemos o movimento, né? O movimento é você, se a pessoa já estiver em condição, né, de andar, de levantar, fazer com que ela não fique sentada somente focando naquilo e naquele perigo que ela está sentindo. É pegar na mão, olha, vamos começar a conversar com a pessoa de outras coisas. Então, ou se você estiver sozinho, começa a andar, nem que for ali pela sua casa, olha, aqui eu tô segura, e começa a colocar outros pensamentos na sua mente. Então, um exemplo, se o seu excesso de pensamento, se o seu perigo é por tomar determinada decisão, ou é por ter gerado algum gatilho com uma pessoa uma situação que você passou, ou alguma pessoa ali que você está pensando e está te deixando mal, nessas movimentações, comece a andar e comece a colocar novos pensamentos. Então, comece a pensar em outras coisas. Por exemplo, assim, nossa, hoje eu acordei, hoje o que que eu posso fazer para mim me arrumar, o que eu posso fazer na minha tarde, na minha manhã, outros pensamentos, sabe? Por exemplo, olhar para os detalhes da casa, olhar nos cantinhos, olhe as coisas, comece a se movimentar. Se você tiver espaço para andar mais, para correr mais, comece a fazer essas movimentações. Não fique sentada, parada, porque isso vai aumentar. Quando você para, quando você não faz nada, a sua mente vai continuar trabalhando naquele mesmo sentimento. Por isso que a gente precisa ir trazendo de volta aquela realidade, mas com calma, com clareza, né? E esse último ponto, que seria você, depois do movimento, você ter esses pensamentos conscientes, é você entender que o que você pode colocar na sua mente que te traga segurança. Hoje, o que mais te traz segurança? Talvez seja uma pessoa, talvez seja a sua família, talvez seja o seu namorado, talvez seja um lugar que você esteja. Então, comece a pensar naquilo. Eu, por exemplo, gosto muito de viajar, gosto muito de praia. Praia me traz uma calmaria muito grande, então começar a pensar em praia, em momentos bons que eu tive, em viagens boas,
Então, para sair daquele pensamento ruim, a gente vai colocar um pensamento bom em cima, para que ele prevaleça. Comece a lembrar de coisas boas que você já passou, que você já sentiu, que você já viveu, e comece a trazer isso, sabe? Volte naquelas sensações boas, que assim, aos poucos, você vai conseguir desviar dessa rota, sabe? Além disso, quando a gente entra na parte mais espiritual para falar sobre a ansiedade, a gente entra em um outro termo. E aqui eu não venho falar de religião, eu venho falar de sentimentos, né? Mas eu também acredito que quando a gente se fala em ansiedade, a gente fala em um medo, em uma incerteza do que vai acontecer. Mas o porquê se preocupar tanto? O porquê querer atropelar fases, querer atropelar pessoas, atropelar processos, se o que você está passando hoje é realmente o que você precisa? Se talvez essa dificuldade que você está tendo hoje é o que está te capacitando para viver o que você quer. Talvez o propósito que você tenha em realizar está altamente ligado ao que você está passando, a um trauma que você passou, a uma situação que você viveu. E essas dificuldades estão vindo ali no seu caminho para te preparar, para te capacitar. Talvez não seja nem por você que você está passando isso, mas talvez seja para outra pessoa. Para você chegar um dia e contar isso para alguém, para você ser um testemunho, para você ser uma pessoa resiliente que passou por aquilo, se esforçou, por mais difícil que foi, você pode contar que você não desistiu. E não que isso vai ser constante, porque não é fácil todos os dias você estar forte, todos os dias você ir lá e falar, não, hoje eu vou vencer, hoje eu vou conseguir. Não tô falando que vai ser fácil, porque muitas das vezes não será. Mas tem dias que você vai precisar realmente parar, descansar, se desligar de tudo, sabe? Mas no dia seguinte você vai acordar renovada, você vai acordar com força e vai estar disposta a conquistar aquilo que você quer, a realizar o seu propósito e ir atrás de quem você sempre sonhou em ser. Eu sempre falo que uma das partes mais importantes, uma das coisas mais assim que eu faço, que mexe muito comigo, é de todas as vezes que eu já me perdi ou que eu cheguei perto de me perder, foi eu voltar para minha essência e eu ver o porquê aquilo começou. Então, em um momento desses sentimentos, dessa ansiedade, comece a voltar e a pensar naquela criança que você foi e o que aquela criança sonhava. Será que aquela criança queria que você vivesse o que você está vivendo hoje? Será que aquela criança não te daria mais força para você seguir em frente agora? E não importa o que você já passou, o que já fizeram com você, mas sim o que você vai fazer com isso. Só você pode mudar a sua história. E se você ainda, mesmo sozinha ou com amizade, algum relacionamento, ou com família, se mesmo assim tendo esse apoio, ou mesmo sozinha, se você não está conseguindo ainda lidar com isso, está grande demais para você, peça ajuda. Não deixe virar uma bola de neve, porque um sentimento vai levando o outro e aí vai se desenvolvendo uma cadeia de sentimentos. Vai virando aquela famosa bola de neve. E quando você vê, talvez, não que seja irrecuperável, mas talvez seja muito difícil você sair de um buraco que você mesmo está se colocando, ou o outro te colocou e você não consegue sair. Então, vamos analisar o seu sentimento, porque quando a gente se analisa, quando a gente vê o nosso sentimento, a gente consegue identificar o início, a causa dele. E quando a gente vê a causa do problema, a gente consegue resolver com clareza, com, com um caminho a trilhar, com uma estratégia. E nada vai ser rápido, nada vai ser de um dia para a noite. O processo ele é constante, por isso que ele depende de você, ele depende do seu esforço, depende do seu querer, depende da sua vontade. Então, se uma, tem uma coisa que eu guardo muito assim comigo, que eu aprendi faz uns 3 anos, né, que Deus falou muito dentro de mim, é que o amor pode curar. O amor cura. Então, comece a sentir esse amor. Se você
Se você crê em Deus, comece a sentir esse em Deus, em Jesus, comece a sentir esse amor paternal que ele tem por você. Se você não crê nele, se você crê em algo que consiga te preencher, tudo bem também, faz parte, é o seu processo. Mas comece então a ver o amor seu por você, porque o amor realmente tem essa capacidade de curar. O amor é a maior energia do mundo. Então, através do seu amor próprio, do seu amor pela vida, do seu amor pelos seus sonhos, você vai conseguir trilhar outros caminhos para achar essa cura que você precisa. E também não se esqueça que, além de você não estar sozinho, você pode sim pedir ajuda, você pode pedir ajuda médica, você pode pedir ajuda para algum familiar, para uma pessoa que você confia. Só não fique vivendo isso sozinho, não guarde tudo isso para você. E lembre-se, a gente está nesse processo de cura diariamente. Só não se esqueça de despertar o seu máximo.